Este é o momento em que o povo de Deus será edificado pela mensagem que Deus estará enviando através da sua palavra, pelo instrumento do servo escolhido para esta tarde e noite. Nós queremos convidar o reverendo Juarez Marcondes Filho, secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e pastor da Igreja Presbiteriana de Curitiba, Paraná. E estaremos orando, intercedendo a Deus, que aquilo que Deus já colocou na sua mente, no seu coração, que por um instrumento do Espírito Santo de Deus, nós possamos também receber nas nossas mentes, nos nossos corações, para poder viver de forma que agrademos ao nosso Deus. Reverendo Juarez, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer ao Senhor, porque o Senhor é Deus. E por ser Deus, Pai, desde antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, não por nenhum mérito nós, Pai, pois nós merecíamos a morte eterna, mas pelo seu amor, pelo seu cuidado, que nós não conseguimos alcançar, não conseguimos entender. O Senhor escreveu o nosso nome, Pai, no livro da vida. E através de Cristo Jesus, o Senhor nos chamou, Pai, para servi-lo. O fazemos ainda de forma, Pai, tão ineficiente, ainda de forma, Pai, com tanta falta de propriedade. Mas nós, Pai, pedimos, o Senhor conhece os nossos corações, nós queremos fazer melhor. Querido Deus, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Pai, nesta tarde. Fala aos corações de todos que estão aqui cultuando ao Senhor e a todos que estão nos assistindo na plataforma. Toca, Pai, na vida de cada um. O Senhor muda vidas. E nós cremos nisso. Usa, Pai, poderosamente o reverendo Juarez. O Senhor colocou no coração desta diretoria para convidá-lo, Pai, porque o Senhor tem um propósito de usá-lo como instrumento seu neste momento. Nós agradecemos, Pai, pela sua vida, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que já temos aprendido através dele. E obrigada, Pai, porque o Senhor é que nos dá tudo isto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Irmã Luísa Helena, muito digna secretária nacional do Trabalho Feminino, que representa muito bem o Supremo Concílio da Igreja. Querida irmã Ana Maria Prado, presidente da Confederação Nacional, em seu nome cumprimento toda a diretoria aqui presente. Reverendo Rubens, presidente do Sínodo da Integração Catarinense, que comanda os demais presidentes de sínodo e pastores que vêm prestigiar este trabalho comemorativo, tarde de festa, celebração. Para alguns, já há alguns dias, como a diretoria da Confederação, que não veio só cultuar, veio trabalhar também, mulheres incansáveis, e também as caravanas, que vieram de longe. Alguns passaram a noite aí no ônibus, e eu presumo que vão passar a próxima noite no ônibus, né? Que tem culto amanhã cedo na igreja, né? A gente vem festejar, mas tem que voltar para o trabalho. Não tem escapatória, né, José? Você está aqui pertinho, você está aqui dentro de casa, né? Para você é fácil. Mas eu me sinto muito feliz por estar aqui participando do 139º aniversário da SAF no Brasil. Esse trabalho começado em Recife, vai fazer 140 anos ano que vem. Eu preguei nos 140 anos da Igreja do Recife e ali me emocionou muito perceber que na organização daquela igreja foi recebido um jovem chamado Belmiro César. Esse era um recém-convertido ali, foi recebido por profissão de fé. Esse Belmiro César veio ser pai de Benjamin César, que foi um grande pastor lá em Campos dos Goitacazes, perto lá da sua região, né, Luiz? Mas também pai
de Luiz Lens de Araújo César, que foi pastor da minha igreja em Curitiba por mais de 20 anos. Então, esses links, essas ligações, essas conexões que nos fazem uma igreja que tem 164 anos, sermos uma grande família. Aqui a gente está em casa, aqui a gente se sente como que se estivesse na sala de visitas da nossa própria casa. Eu, pessoalmente, porque eu fui cedido pelo presbitério de Curitiba para fazer a minha licenciatura aqui no estado de Santa Catarina, recém-formado no Seminário de Campinas. Fui lá para a minha querida Rio do Sul, tem gente aqui de Rio do Sul, começar a minha jornada ministerial. Naquele ano tivemos o privilégio de organizar a igreja de Rio do Sul, e depois os caminhos de Deus nos desafiaram a ir para o Centro-Oeste Mineiro. Mas a minha última tarefa aqui em Santa Catarina, no comecinho de janeiro de 1983, já com a mudança no carro, foi pregar aqui na igreja de Joinville, no Congresso da Federação de SAF. Naquela semana em que o mundo caiu em cima de Santa Catarina, foi aquela grande chuva que se abateu aí pelo Itajaí afora, né? E eu só escapando, subindo a serra para Curitiba e de lá sumi para Minas Gerais. Eu não fiquei ilhado aqui como muita gente ficou naquele janeiro de 83. Eu tenho gratas lembranças deste estado catarinense que tão bem fez a minha jornada ministerial, e lá se vão 42 anos passados. Passa muito depressa. Então, para mim, hoje é um dia também de matar saudades, de rever pessoas queridas e trazer a palavra de Deus aos vossos corações, dessa feita na primeira epístola que João escreveu, capítulo 4, versículos 7 a 21. Primeira epístola de João, capítulo 4, versos 7 a 21. Convido a todos que coloquemos em pé e com reverência acompanhemos a leitura bíblica. A palavra de Deus nos diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Praza ao Espírito Santo alumiar mentes e corações, enquanto meditamos na sua palavra nesta hora. Vamos tomar os nossos lugares. Evidenciando o amor. Primeiro, as minhas mais efusivas congratulações ao trabalho feminino no Brasil, que escolheu essa temática e que pelo quatriênio está trabalhando de maneira bastante elaborada um tema tão necessário, um assunto imprescindível,
uma mensagem que precisa ficar clara, porque se este amor não for absorvido no nosso coração, e não for demonstrado, e não for anunciado, nós perderemos a oportunidade bendita de cumprir o mistério, a missão que o Senhor deu para nós. Evidenciar este amor das mais variadas formas. Este feito desta data memorável é um gesto de amor, é uma evidência de amor. Viagem prolongada, deixar outros afazeres para estar congregado, para demonstrar amor fraternal, é uma evidência de amor. O trabalho daqueles que sediam, que precisam se afadigar na recepção, na acomodação, em todas as tarefas, isto são gestos de amor. Em nome do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu tenho a honra de compor a mesa há 2 décadas, eu digo com muita tranquilidade a nossa alegria pelo trabalho amoroso da SAF. Nossas irmãs são mulheres autênticas, genuínas no seu amor. Nós nos alegramos profundamente com cada uma das irmãs na sua igreja local, na sua SAF, e ali perpassando as outras federações até chegar à Confederação Nacional. Ai de nós na igreja se não tivéssemos esse esforço amoroso das nossas irmãs, que são incansáveis na oração, na proclamação, no atendimento aos que mais precisam, no acolhimento dos que se achegam. Sua sensibilidade está à flor da pele e em muito coopera para o desenvolvimento da nossa igreja. Nós somos profundamente endividados com vocês e somos muito agradecidos pelo trabalho que vocês realizam de maneira indistinta. A palavra que Deus nos deu nesta tarde, esta passagem bíblica da Epístola de João. João escreveu o Evangelho, o 4º Evangelho, escreveu uma epístola mais robusta, que é essa em que estamos agora, 2 pequenas cartas, e também a ele atribuído o chamado Apocalipse de João. Afora o apóstolo Paulo e também Lucas, porque escreveu só 2 tomos, mas muito grandes, é João, o grande autor do Novo Testamento. Um homem que viveu de maneira longeva. Alguns estudiosos dão conta que se ele não chegou ao centenário, beirou, né? Chegou pertinho. E era o mais jovem dos discípulos de Jesus. Entrou no colégio apostólico ainda um adolescente chegando à juventude. Jesus lhe dava até a liberdade de recostar-se sobre seu peito como se fosse um irmãozinho mais novo, para se sentir seguro no abraço do irmão mais velho. E João parece ter desenvolvido, com mais desenvoltura até do que os demais apóstolos e até escritores da Bíblia, esse tema do amor. Ele o faz no seu Evangelho, ele não deixa de falar nas 2 pequenas epístolas, a 2ª e a 3ª carta, e também basta uma leitura mais atenta do derradeiro livro da Bíblia, para percebermos também pulsante a mensagem do amor. Mas, de maneira muito evidente, nós percebemos nesta carta de João este tema, este assunto, que é a matéria desse quatriênio da nossa SAF. Ao longo de toda essa epístola, o apóstolo evangelista João traz à tona o amor. Ele diz com toda a nitidez acerca do amor fraternal no capítulo 2. Ele também fala sobre o não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, também no capítulo 2. No capítulo 3, ele desenvolve o tema do amor, mostrando que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E isso, inclusive, gera uma revolta. Por esta razão, o mundo não nos conhece. Não conhece o Pai, não conhece os filhos também. Mas é nesta página, no capítulo 4, que a riqueza do tema do amor fica bastante patente. E eu queria traçar, ainda à guisa de introdução, alguns aspectos que ficam bastante claros para nós. Primeiro, precisamos ter clareza sobre a procedência.
Porque amor é cantado em verso e prosa. Amor embala o coração dos românticos. E nós mesmos, só de falar o amor ou de exercitar o amar, já nos emocionamos. Mas nós não estamos falando de um amor vulgar, um amor comum. Um amor que até se tornou às avessas. Algumas décadas passadas, alguém foi defendido por ter matado o seu cônjuge porque matou por amor. A gente conhece na Bíblia o morrer por amor, mas só essa tese que foi usada no tribunal para defender o acusado. Matar por amor é o avesso das coisas. O amor de que estamos falando é aquele que tem origem em Deus. Amemo-nos, porque o amor procede de Deus. Este amor começa em Deus. Este amor tem origem em Deus. Até porque João vai dizer, Deus é amor. E vamos aqui deixar bem claro, o amor não é Deus, mas Deus é amor. Como é que funciona isso? O amor não é Deus. Não podemos divinizar o amor. Não podemos cultuar o amor. Não podemos adorar o amor. Não podemos erigir uma igreja para o amor. Mas nós podemos adorar, louvar, bendizer, glorificar a Deus, que é amor, é atributo divino. E um atributo de tal sorte que nada o anula. Por exemplo, Deus é justiça também, mas Ele não deixa de ser amoroso quando age com justiça. Não há nenhuma contradição. Aliás, às vezes as pessoas querem dizer, eu não vou ser amoroso, eu vou ser justo. Porque na nossa precária humanidade, isso seria uma ambiguidade, mas em Deus isso não traz confusão nenhuma. Deus consegue ser absolutamente justo e perfeitamente amoroso. O amor começa em Deus. Agora há pouco tivemos uma oração que deixou os nossos corações bastante sensibilizados. A irmã Adriana orou pelos nossos filhos. Orou pelos nossos jovens, intercedeu pela vida afetiva deles. Eu oficio casamentos quase toda semana, e eu faço questão de enfatizar com os nubentes ali, diante do genuflexório, prestes a ajoelharem-se, receberem a bênção, para dizer, esta união conjugal, este matrimônio, só vai ser efetivo, só vai ser abençoado, só vai alcançar o seu objetivo se ele for nutrido pelo amor que procede de Deus. É mister abrir espaço no coração dos apaixonados para o amor que procede de Deus, porque o amor humano, o amor das paixões, o amor dos romances, ele é finito, ele é precário, ele não dura para sempre. Mas o amor que procede de Deus, ele nos abastece, ele nos energiza e ele nos faz, sim, ficarmos apaixonados pelo cônjuge a vida toda. Procede de Deus, tem origem em Deus. E Deus, que é eterno, nos concede também do seu amor eterno. Primeiro, a procedência desse amor. Depois, a prova deste amor. Esse não é um amor apenas que se apresenta diante de nós por um discurso, por um sermão. Este é um amor comprovado, provado e comprovado. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. E no versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João vai dizer o mesmo no seu evangelho, no capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É amor provado, é amor comprovado. É o amor que o enamorado então enuncia aquela que é a sua paixão, mas quando ela espera que ele seja cuidadoso, carinhoso, que lhe acompanhe nas horas difíceis, ele não lhe falta.
ou até mesmo quando na marcha inexorável do tempo, ela já não tem todo aquele encanto, aquela beleza, aquela formosura da juventude, mas ele está ali ao lado dela, até porque ele tem espelho também, olha a sua face no espelho e vê que ele também já não é tão jovial, tão atlético como ele era no princípio. Que o diga minha esposa aqui a meu respeito, né? O fato é que é um amor provado, é um amor comprovado. É um amor que passou pelo teste. Deus enviou o seu Filho unigênito. Esta expressão é muito importante. Deus nos deu, a mim e Renata, 3 maravilhosos filhos. E nós costumamos dizer que são 3 filhos únicos, porque eles nasceram bem espaçadamente. Eu tenho um filho de 17 anos ainda, gente. Orem por nós. Não é fácil. Quando ele nasceu, eu tinha 46 anos, eu fiquei tão orgulhoso, fiquei tão feliz. Eu só não sabia que depois dos 60 ele seria adolescente, né? Eu esqueci desse detalhe. Mas ele já está chegando na juventude, passou até no vestibular já. Nós estamos muito felizes que agora ele vai ser um universitário. Meu Deus, onde é que nós vamos parar, né? O Rubem universitário, né? Mas o pai só tinha um filho gerado eternamente dele. A doutrina da Trindade é fantástica. Ela nos ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Que o Pai origina o Filho eternamente, gera o Filho eternamente. E o Filho é gerado eternamente. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente. Não há Deus se falta uma das pessoas. É mistério todos. Mas que coisa importante, o Pai ter um único Filho, gerado eternamente dele, e deu pela nossa redenção, e deu pela nossa salvação, e nos fez por esse instrumento, seu povo, para aí sim, por intermédio de Jesus, nós sermos agora a grande família de Deus, como filhos adotados em Cristo Jesus. É muito amor. É um amor que procede de Deus, é um amor provado pela dádiva do Filho de Deus. É um amor maravilhoso, que de nós se espera seja evidenciado. Evidenciado como fizemos nesse culto até aqui, adorando a Deus, confessando os nossos pecados, dando de nós, dos nossos esforços, dos nossos recursos, evidenciado pela nossa intercessão, evidenciado na proclamação do Santo Evangelho, mais um amor que precisa agora ser evidenciado no nosso relacionamento fraternal. E este é o desafio. E esta é a chamada do nosso Deus. Amar não é uma opção, não é uma possibilidade, não é uma alternativa, é um mandamento divino. Jesus foi indagado acerca de qual era o grande mandamento da lei. E ele, sem titubear, sem pesquisar com algum rolo do Antigo Testamento, ele de pronto disse, muito simples. Eu fico até imaginando assim, o Senhor Jesus respondendo, será que vocês não sabem? Que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos? E essa pergunta tinha por detrás um contexto. As mais de 600 prescrições estabelecidas no Antigo Testamento para serem observadas pelos judeus, de pronto eles sabiam que não podiam guardá-las todas, mas era preciso escolher uma, pelo menos, que jamais eles falhariam. Esse era o grande mandamento. Então havia a escola de Rabi X, que dizia assim, esse é o grande mandamento. A escola do Rabi Y, esse é o mandamento. Então foram a Jesus nessa expectativa. Diga qual é o mandamento, que é o bom, que é o perfeito, que é o completo, que é aquele que se a gente falhar com todos os outros, a gente não perde o céu. E o primeiro ouvinte, ele diz, mas que coisa bonita, amar a Deus, amar o próximo. Mas na medida em que eles foram pensando um pouquinho mais, eles disseram, esse é difícil, esse é casca grossa. Esse é um desafio, porque ele cumpre-se em toda a lei, ou a lei se cumpre nele, porque ele abarca toda a lei. Ah, não é tão simples como parece à primeira vista. Quantas vezes nós
sabedores que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amamos mais as nossas coisas do que a Deus. Amamos nossos bens do que a Deus. Amamos os nossos interesses do que a Deus. É um teste simples que a gente faz no dia a dia. Nosso apego ao aqui e agora, nossa luta, nossa batalha por nós mesmos, olvidando os caminhos do Senhor. O gesto cultico de doação, que marca sempre o culto, da nossa vida, do nosso coração, ele muitas vezes não se repete no cotidiano da nossa vida, que é uma expressão de culto, porque nós estamos mais interessados em adorar a nós mesmos do que a Deus. Percebe? Não é fácil amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? E o próximo? Mesmo que seja amá-lo como amamos a nós mesmos. Já que nós somos tão treinados em amar a nós mesmos, talvez fosse mais fácil amar o próximo como a nós mesmos. Mas o próximo sempre é um desafio para nós, porque ele não é como nós. Ele tem as suas características, ele tem as suas idiosincrasias, ele tem os seus gostos particulares, que confrontam com a gente. Então, o tempo inteiro nós estamos numa luta, numa batalha. E é preciso, então, relembrar o mandamento, a ordem. Não é opção, não é alternativa, é mandamento divino. Amar a Deus, amar o próximo como força de consequência. E é por isso que João, no finalzinho desta perícola, diz assim: temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amar o próximo como a nós mesmos. Meu saudoso avô costumava dizer assim: o próximo não é difícil amar, o mais difícil amar é o bem próximo. Porque o próximo que está lá do outro lado do oceano, que às vezes a gente vê uma imagem assim das necessidades dele, coloca a mão no bolso e manda uma oferta. Esse é bom de amar. Mas o próximo que mora debaixo do nosso teto, que divide o pão conosco todo dia, com quem a gente sempre está, mas que tem lá as suas características. Esse é o desafio. A gente começa cumprindo o mandamento dentro de casa. E o próximo que está conosco no ambiente da igreja, naquele ministério, na nossa SAF, na nossa federação, na nossa confederação, na confederação nacional, no Supremo Concílio. Não, no Supremo Concílio é fácil amar os irmãos. Uma coisa simples, né, meus pastores? Diante daqueles discursos tão intensos, né? Supremo Concílio é um bom exercício para a gente aprender a amar o bem próximo, porque 1.500 pessoas, uma do lado da outra, assim, uma semana, né? O amor que procede de Deus, provado pelo Senhor, agora nos é incumbido como uma tarefa, como um fazer, como uma ordem a ser cumprida no objetivo de algumas coisas que eu quero pontuar muito rapidamente com vocês. Primeiro, para que nós possamos evidenciar que quem habita em nós é o Senhor pelo seu Espírito. Notável essa declaração do versículo 13: conhecemos que permanecemos em Deus e Ele em nós, porque Ele nos deu o seu Espírito. Nós não conseguimos amar a Deus mesmo e amar o nosso próximo se não formos nutridos do amor de Deus, que procede de Deus, mas que veio a nós na habitação do Espírito Santo. Quem é que nos capacita? Quem é que nos mobiliza? Quem é que nos energiza para amarmos a Deus e ao próximo, senão o Espírito Santo que habita o nosso coração? Isso é fundamental, porque, e é importante a gente frisar isso, né? Nós cremos no papel fundamental do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, ele está no cerne da igreja, porque está nos nossos corações, e a igreja somos nós. E a palavra de Deus é muito clara, que quando ouvimos o Evangelho e cremos nele, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra profética se cumpriu. Jesus a ratificou,
E naquela ocasião memorável da festividade do Pentecostes, foi derramado sobre toda a carne. Então, o Espírito Santo, ele capacita a cada um dos crentes a amarem. E eu estou dizendo isso porque na carta aos Gálatas, depois de descrever a tétrica lista das obras da carne, o apóstolo Paulo, em contraponto, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Coisas assim que a gente vai falando devagarinho, porque é tão gostoso, tão bonito, mas tão desafiador. Que sem o Espírito nós jamais frutificaríamos. O fruto é um produto natural da semente. Se foi semeado no nosso coração o Espírito, ele só vai frutificar aquilo que lhe é próprio. Alguns comentaristas dizem que seria melhor a leitura que nos desse conta do seguinte: o fruto do Espírito é amor, 2 pontos. Alegria, paz, porque todas estas demais coisas parecem se jungirem no amor. Elas estão unidas no amor. Como quem diz, o fruto do Espírito é amor, que se caracteriza por todos estes aspectos. Aliás, é importante ressaltar que enquanto as obras da carne, está no plural, elas se diversificam, o fruto do Espírito é singular, é um só. Se o Espírito habita em nós, nós damos um fruto que tem todas estas características. Ali a gente não está num supermercado a escolher uma coisa, um produto nessa estante, um outro naquela, e no final a gente passa no caixa e diz: agora eu vou pagar, porque eu peguei aqui o amor, a mansidão, a paz, mas a longanimidade eu vou deixar de lado porque eu sou meio inquieto, sou impaciente. Não. Tem que levar a longanimidade também. Tem que levar a benignidade sempre. Que não é outra coisa senão esta amabilidade, ser uma pessoa afável, amável. Não cabe a grosseria no nosso meio. O Espírito, evidenciando o amor, para que todos vejam que o Espírito Santo habita o nosso coração. Num gesto de amor, numa palavra de amor, numa manifestação de amor, nós revelamos que quem habita o nosso coração não é outro senão o Espírito Santo de Deus. Nisto sabemos que permanecemos em Deus e Deus em nós. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Mas é também evidenciando o amor que nós superamos, suplantamos as nossas limitações. Mormente aquela que é colocada com tanta evidência por João nesta passagem, quando ele diz no versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. A vida do cristão é uma vida de desafios, é uma vida de lutas, é uma vida que exige muito, e que por isso mesmo sempre está diante de realidades ameaçadoras. Nós não estamos lidando apenas com o aqui e agora, nós estamos lidando com o céu e com a eternidade. Nós estamos mexendo com o sobrenatural. Nós estamos envolvidos numa tarefa que ultrapassa a nossa perspectiva. Mas é no amor, é evidenciando esse amor, é sendo absorvidos por esse amor que nós suplantamos todos os temores, todos os medos, todas as angústias, todas as dificuldades. E eu estou certo que nesse seleto auditório desta noite, aqueles que nos acompanham à distância, não falta medo a ser vencido. O medo do cotidiano, o medo da hora presente, o medo da violência, o medo das guerras, dos conflitos, o medo do amanhã, o que será. O elenco, a lista dos medos e dos temores que nos rodeiam é infindável. Mas o perfeito amor lança fora o medo, porque tira o medo e coloca e instala definitivamente a esperança, a confiança, a segurança no Senhor. Então esta é uma tarde também para nós vencermos os nossos medos, para nós superarmos os nossos temores, para nós darmos um passo de fé,
Estamos chegando aí ao finzinho de um ano. Um ano, quem sabe, que para muitos foi frustrante, foi angustiante, foi até de derrotismo, foi quase que de andar para trás. Sonhamos tanto e não conseguimos chegar lá. Eu quero desafiar você, ainda neste restinho de 2023, já pensando no que vem pela frente, louvando e bendizendo o nome do Senhor, ousar, confiar, ser determinado nesta senda em que o amor lança fora o medo. O amor, ele resguarda o nosso coração. O amor nos dá esse guarnecimento à alma. Nós nos sentiremos sempre seguros no Senhor. E este amor é em nós aperfeiçoado. Aperfeiçoado, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Que desafio! Sermos expressão de Deus neste mundo. Não é pouca coisa. Somos embaixadores, representamos o Senhor no presente século. Fomos chamados para estampar a face de Jesus. E o fazemos, sim, proclamando o Santo Evangelho, distribuindo a palavra de Deus mundo afora, contribuindo com todos os nossos esforços para este mistério. Mas é no evidenciar o amor que nós fazemos isso melhor que tudo. Não deixaremos de cumprir nenhuma dessas tarefas. Não retrocederemos nesta marcha segura, desfraldando a bandeira do Evangelho, mas o faremos evidenciando o amor. Por quê? Porque nós somos neste mundo segundo Deus. Segundo Ele é, nós somos neste mundo. As pessoas vão observar em nós, vão ver em nossos gestos, vão perceber em nossas atitudes, vão conferir através da maneira como nós reagimos e agimos a presença de Deus, a maneira de Deus fazer e acontecer. E dessa forma nós estaremos cumprindo este santo e bendito Evangelho. O amor que procede de Deus, o amor provado, comprovado do Senhor na nossa vida. Este amor que é uma ordem, é um mandamento, portanto nós não podemos nos furtar e fazê-lo de maneira completa, amando a Deus e amando ao nosso próximo, amando vencendo todos os temores, todos os medos, amando para mostrar o caráter de Deus neste mundo presente. Evidenciemos, pois, amor, o amor de Deus a toda criatura. Que Deus nos abençoe. Amém.